Oi, minhas queridas crianças do oitavo ano. Hoje o tio Renê vai falar para vocês sobre sistema digestório, né? Para a gente entender sistema digestório, a gente tem que pelo menos saber o que é digestão, né? Porque essa é a função do sistema digestório. A função do sistema digestório é fazer a digestão. E digestão, pessoal, nada mais é do que a quebra, o fracionamento de moléculas grandes em moléculas menores, de forma que essas moléculas menores possam ser assimiladas por nossas células e nossas células, a partir dessas moléculas menores, possam fazer nossas próprias macromoléculas. Tranquilo? Então, visto isso, vamos agora para as partes do sistema digestório, já nesse próximo slide. Agora! Então, pessoal, os componentes do sistema digestório. O sistema digestório é formado pelo tubo digestório e pelas glândulas anexas. O tubo digestório que começa na boca e termina no ânus, né? Portanto, nós temos a boca, onde tudo começa, né? Aí nós temos a faringe, também conhecido como garganta, né? Aí nós temos o esôfago, a faringe, que é tanto comum ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Ou seja, pela faringe tanto passa o alimento quanto passa o ar, né? Indo para os pulmões, obviamente. Aí nós temos o esôfago, que tem cerca de 25 centímetros. Aí a gente chega ao estômago, né? Aí do estômago a gente vai para o intestino delgado. O intestino delgado que é bem comprido, tem cerca de 6,5 metros, né? Realmente bem comprido, né? É o intestino fininho, é as tripinhas que a gente chama, né? O intestino delgado. E do intestino delgado a gente vai para o intestino grosso que tem cerca de 1,5 metro. Beleza? Mas a gente vai ver no decorrer dos outros slides mais detalhes sobre tudo isso. Mas além do tubo digestório, né? Tubo digestório, a gente também tem as glândulas anexas a esse tubo digestório, que são as glândulas salivares, que fica aqui na região da boca, obviamente, o fígado, ó, aqui, que vai lançar suas secreções no intestino delgado, e o pâncreas, que está escondidinho aqui, ó, atrás do estômago, que ele está bem logo abaixo do estômago. A gente tem o pâncreas, né? E o pâncreas, ele também lança suas secreções no intestino delgado. Mas não se preocupe não, que a gente vai ver com calma, paciência, tudo isso a partir já do próximo slide. Então, pessoal, vamos falar da modificação do alimento na boca. Na boca, né, o alimento ele é mastigado. Para tanto, a gente utiliza nossos dentes, né? Quando a gente é criança, lá na primeira infância, né? A gente tem 20 dentes de leite, né? 20 dentes de leite. E esses dentes de leite depois são substituídos por 32 dentes permanentes, 16 em cima, 16 embaixo, supondo que você já nasceu todos os dentes, né? Até mesmo os últimos molares, né? Então esses dentes eles servem justamente para cortar, no caso os incisivos, para rasgar, nos casos os caninos e para triturar os pré-molares e os molares, né? Veja só. Mas além do alimento ser mastigado, ele também é ensalivado. A ensalivação, graças à língua, né? A língua vai mexendo o alimento na boca, na mucosa bucal e misturando o alimento com a saliva. A saliva que é produzida pelas glândulas salivares, que são glândulas anexas, né? Nós temos a glândula sublingual, a submaxilar e a parótida, né? Ó. E depois que o alimento é mastigado e salivado, ele passa a ser apelidado de bolo alimentar, ok? E aí o bolo alimentar, ele é deglutido, engolido, né? A língua também faz isso, empurra o alimento e a gente vai deglutir esse alimento, entenda, engolir. Aí o alimento passa pela faringe, garganta, pelo esôfago e chega lá no estômago. Vamos ver o que acontece no estômago? Então, modificação do alimento no estômago. No estômago, o alimento, agora chamado de bolo alimentar, sofre a ação do suco gástrico, né? O suco gástrico,
ele é produzido pela parede do estômago, né? Na parede do estômago nós temos células, e essas células produzem, que são as células principais e as células parietais, né? As células principais que produzem uma enzima que digere proteínas, e as células parietais que produzem ácido clorídrico. Então, o suco gástrico ele é rico em ácido clorídrico, por isso ele é muito ácido, ok? E o suco gástrico tem uma enzima que digere proteínas. Então, no estômago acontece basicamente a digestão de proteínas, o começo da digestão das proteínas. E quando eu falo de proteínas, eu estou falando principalmente de carne. Então, no estômago acontece basicamente a digestão da carne, o início da digestão da carne, né? Porque as proteínas vão continuar sendo digeridas nas outras partes do sistema digestório, ok? Então começa a digestão de proteínas aqui no estômago, ó. Ok? Então, o bolo alimentar chega no estômago. Quando o bolo alimentar chega no estômago, sofre a ação desse suco gástrico, que é bem ácido. Como o suco gástrico tem uma enzima que digere proteínas, então no estômago começa a digestão das proteínas. Depois que o bolo alimentar sofre a ação do suco gástrico, ele se transforma numa massa esbranquiçada, né, e acidificada, que não é mais bolo alimentar, agora é quimo. Por isso que no estômago a gente diz que acontece a quimificação, transformação do bolo alimentar em quimo. Do estômago, o alimento vai para o intestino delgado, né? Que é essas tripinhas aqui. Vamos ver o intestino delgado? Como eu falei para vocês, modificações do alimento do intestino delgado. Como eu falei para vocês, o intestino delgado ele tem cerca de 6 metros e meio. Né? Os 25 centímetros iniciais do intestino delgado é o duodeno, ok? E o restante é o jejunoíleo. O duodeno, ele é essa alcinha aqui, ó. Isso aqui é o duodeno. Todo esse resto é o jejunoíleo. O duodeno, apesar de ser só os 25 centímetros iniciais, né, do universo de 6 metros e meio, é uma fração muito pequena, mas o duodeno é muito importante, porque é no duodeno onde é secretado o suco pancreático, né, o suco que é produzido no pâncreas, né, e nas células, é, nas células não as células específicas lá do pâncreas, e essas células do pâncreas, ao produzir o suco, os ácidos pancreáticos, quase não sai, os ácidos pancreáticos produzem o suco pancreático e lançam o suco pancreático no duodeno. E o suco pancreático é muito importante porque o suco pancreático tem enzimas que digerem muita coisa. O suco pancreático tem enzimas que continuam digerindo proteína, tem enzimas que digerem o amido, tem enzimas que digerem lipídios, né? Ou seja, gorduras, óleos, né? Então, muitas coisas são digeridas pelo suco pancreático e o suco pancreático é jogado no duodeno, ok? No suco pancreático também é lançado a bile, né? O fígado produz a bile, armazena na vesícula biliar e secreta essa bile no duodeno. A bile é muito importante porque a bile ela tem ação detergente. O que é que o detergente faz? Torna o óleo da panela solúvel em água para que a água passe e leve aquele óleo e a panela fique limpa. A bile faz a mesma coisa. A bile tem função detergente, ou seja, torna o óleo, a gordura que a gente comeu, solúvel em água para que as enzimas chamadas lipase possam digerir esses óleos e essas gorduras, beleza? Aí, depois que passa do duodeno, o alimento vai para o jejum no ilho. O jejum no ilho, aí ele tem aí quase 6 metros e meio, né? E ele sofre a ação do suco intestinal. O suco intestinal, ele é um suco também cheio de enzimas produzidos pela parede do intestino delgado. Então, a própria parede do intestino delgado produz o suco intestinal. E o suco intestinal termina, encerra a digestão. Ou seja, é o suco intestinal que quebra as moléculas nas suas partes menores, ok? Então, finda a digestão. Então, ou seja, é aqui no jejum no ilho que acontece o fim da digestão.
E como acontece o fim da digestão no jejum no ilho, também no jejum no ilho que acontece a absorção dos nutrientes digeridos. Então, tudo isso que foi digerido vai ser absorvido no jejum no ilho. Tanto é que o jejum no ilho tem vilosidades, né? Que são dobrinhas para aumentar a sua superfície absortória, ou seja, sua capacidade de absorção dos nutrientes digeridos, ok? Professor, e depois que o alimento passa pelo intestino delgado, ele vai para onde? Para o intestino grosso. Professor, eu tenho uma dúvida aqui, porque o senhor disse que lá no intestino delgado, mais especificamente do jejum no ilho, se encerrou a digestão. Então, o que é que vai acontecer no intestino grosso? O intestino grosso, que é 1,5 m, né, e é dividido em seco, né, cólon, ou colo, aí é o colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e ânus. No intestino grosso vai acontecer a absorção de água e sais minerais. Então, a água e sais minerais vão sendo absorvidos conforme os restos da digestão vão passando aqui no intestino grosso, né? Também a produção do bolo fecal, então é no intestino grosso onde se produz as fezes, né? Também a proliferação de bactérias da flora intestinal. Então, aqui no intestino grosso, a gente também tem a flora intestinal, que são bactérias do bem. São bactérias que produzem coisas para a gente, como as vitaminas do complexo B e a vitamina K. Então, apesar de a digestão ter se encerrado, aqui ó, final do intestino delgado aqui, ter se encerrado no intestino delgado, né? O intestino grosso também tem sua importância, visto que é lá que a água é absorvida, os sais minerais é absorvido, onde é produzido as fezes, é lá onde as fezes são eliminadas, ok? Então é lá também que a gente tem nossa flora intestinal. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o sistema digestório. O assunto é muito extenso, eu tentei aglutinar para caber nessa aula que é muito curta. Então, tchau, pessoal, até nosso próximo encontro.